Boa noite, pessoal. Boa noite. Mais uma live aqui de domingo comigo. Para quem tá entrando agora aqui no meu Instagram e não conhece, todo domingo às 20h45 a gente faz uma live. Essa live de domingo ela tem um foco diferente no tratamento de varizes. A gente fala sobre mentalidade, tá bom? Onde eu vou trazendo temas, né, do nosso dia a dia que ajudam a tornar a nossa mente com mais sabedoria, com mais conhecimento, para que a gente consiga se elevar como pessoas. Então, todos os domingos, às 20h45, a gente tem essa live, né? Onde a gente fala muito sobre mentalidade. Cada domingo um tema diferente. E hoje o tema é o recomeço que acelera o nosso propósito. Essa live tá sensacional. Realmente, assim, ó, o nível, a régua hoje vai lá para cima dessa live de domingo, tá bom? Já vamos aqui para alguns meses, estou desde junho fazendo lives aqui com vocês aos domingos, né? Então a gente tem dois tipos de live aqui no meu canal. A live do domingo, onde eu falo sobre mentalidade, e as lives das terças-feiras, onde eu falo do tratamento de varizes, tá bom? Então, boa noite a todos, está chegando, doutora Célia, Gomes, Nutri, Sandra, Luana, que está aqui firme e forte toda semana, Vinícius, acho que meu colega Vini PP, Fabiana, Milena, sejam bem-vindos, Rosânia, minha veinha Idália, Nailza, Poli, Neu, uma galera top aí. Pois bem, gente, hoje a gente vai falar de um tema massa, né? Então, desejar uma feliz Páscoa a todos vocês, né? A gente já foi corrido, eu tava viajando esses dias aí, dando uma descansada, tava precisando descansar um pouquinho para recarregar minhas baterias, né? E começar essa semana com chave de ouro. E no domingo de Páscoa, né? Onde a gente fala da ressurreição de Cristo. Então, hoje a gente vai falar de um tema bem... Pensa num tema top esse tema de hoje, viu? Hoje a gente vai falar sobre o recomeço. Pois, vamos lá. E para aquecer as turbinas enquanto o pessoal tá entrando aí, eu fui lembrar assim de alguns momentos da minha história, né, que eu poderia compartilhar com vocês pra gente introduzir o tema de hoje. E aí me veio duas coisas importantes, né? Uma coisa que eu vivi lá em 2006 e uma coisa que eu vivi quinta-feira antes da minha viagem. A primeira dessas coisas foi lá em 2006, né? Quando eu até contei isso aqui para alguns que já me assistem há algum tempo nas minhas lives aqui, que eu tinha largado odontologia, né, lá em 2005, e aí voltei pro cursinho para estudar, para passar em medicina, porque era um sonho meu ser médico, né? Por isso que eu sou uma pessoa tão realizada profissionalmente hoje, porque eu amo o que eu faço. E nesse ano eu estudei muito, mas muito mesmo, assim, de agosto até janeiro, eu tinha quase 3 anos sem estudar para os assuntos da prova de vestibular, né, porque eu fazia odontologia. E aí eu voltei em agosto para estudar, para passar no cursinho, né? Tô aqui com o carrinho de Léo aqui que ele deixou em cima da minha cama. E nesse ano eu estudei pra caramba, assim. Pô, eu só saí do quarto pra comer, ir pro cursinho e pra tomar banho. E o resto era full time estudando. E eu estudei no Réveillon, estudei no Natal, enfim. E aí fiz uma boa prova, mas por conta de uma nota de redação eu acabei sendo desclassificado da prova. Só que eu tinha tanta certeza que eu ia passar que eu acabei pegando um ônibus e fui lá na UFES, né, pra ver pessoalmente assim, o resultado que eu tinha certeza que eu ia passar. E quando eu perdi naquela prova, eu fiquei parado. Porque assim, sabe aquela coisa que você tá esperando, você tem tanta certeza que vai acontecer e não acontece? E naquele dia, né, me fez refletir sobre o tema de hoje. Que eu precisei recomeçar do zero, tudo de novo, né? Pra quem fez cursinho aí sabe disso. Quando você perde uma prova de vestibular, você vai ter que começar do absoluto zero. Ou seja, você vai ter que estudar tudo novamente. Mas aí entra o primeiro insight, né, do tema de hoje, que é o recomeço. Que toda vez que você precisa recomeçar, você nunca parte do ponto zero. Por mais que eu tenha falado isso aqui, que você vai ter que começar do zero. Você nunca começa do zero. Por quê? Porque todo recomeço, ele traz com você a bagagem da experiência do passado. Olha que interessante. Todo recomeço, ele vem junto com ele toda a bagagem daquilo tudo que você viveu e que te levou até aquele ponto. E aí a gente começa a entender que toda vez que você precisa zerar aquilo que você está fazendo, ou seja, ressignificar para começar tudo de novo, você nunca vai partir do ponto zero. Por quê? Porque tudo gerou uma bagagem. E essa bagagem, ela vai te fortalecer, ó, para chegar onde você quer. Aí, ó. Renascer, a loja Renascer falou que o recomeço já é mais fácil, exatamente, porque você leva uma bagagem do passado. Doutora Célia aí, super inteligente, foi minha professora na faculdade da UFES.
fez 2 vestibular. Olha que interessante, eu fiz 3 anos e meio para passar em medicina. E ó, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse recomeçado 3 vezes, onde é que eu estaria hoje? Não estaria aqui, com vocês compartilhando tudo isso que eu vou compartilhando. Então a primeira coisa importante, né, desse insight aí desse ano que eu perdi nessa prova de vestibular, que eu precisei começar tudo de novo, é que quando eu voltei, eu precisei ressignificar algumas coisas. Então toda vez que você pensa em um recomeço, é importante que você revisite as suas ações. E naquele ano, boa noite, Rosinha, paciente querida, aí de depois de Chique Chique. Olha que interessante, a conexão da internet, né? Vem paciente de tudo que é lugar e eles estão aqui junto comigo assistindo esse conteúdo que a gente está compartilhando. E olha que interessante, e nesse ano que eu precisei recomeçar, eu recomecei com a bagagem do ano 2005. Por quê? Porque eu percebi o seguinte, eu falei, caramba, eu preciso gerenciar minhas emoções para que eu não fique ansioso na hora da prova. E eu percebi que a energia foi depositada 100% no conteúdo. E eu percebi, né, com essa reavaliação do passado, para recomeçar tudo de novo, né, eu entendi que, naquele momento, eu precisaria revisitar alguns erros que eu cometi no preparo para a prova de vestibular. E a partir daquele dia, eu tomei a decisão que eu não ia mais ficar nos finais de semana 100% estudando. Os finais de semana seriam uma forma de despressurizar toda a energia que eu depositei ao longo da semana estudando. E com aquilo ali, eu consegui gerenciar mais minhas emoções para que eu não corresse o risco de, no dia da prova do vestibular, eu ficar muito ansioso e acabar cometendo um erro ali e errar uma questão não por falta de conhecimento, mas por uma má gestão emocional na hora de equalizar ali a decisão, de fazer aquela questão, por exemplo. Então olha como é importante. Então quando a gente percebe isso, a gente passa a entender, esse é o tópico 1 da live de hoje, né, que é o recomeço, que acelera o nosso propósito, é você entender que todo recomeço, ele leva com você a bagagem lá daquilo que você precisou passar. Então, quando a gente tem clareza disso, isso é muito importante. Olha que interessante. Segunda coisa do recomeço. Às vezes você vai ter que recomeçar tudo, em todas as áreas da tua vida. Mas às vezes o teu recomeço precisa ser na área financeira. Ou seja, você está bem nas outras áreas, mas na área financeira você está ruim. Então você precisa revisitar tudo isso para recomeçar da forma correta. Então a primeira coisa importante é você olhar dentro do teu mundo hoje, né? Teu mundo pessoal ou profissional, quais são as áreas que você precisa recomeçar? Quais são as áreas que você precisa revisitar com mais cuidado para conseguir entender como recomeçar elas de uma forma diferente, para que você consiga acelerar o propósito que você tem na sua vida. Olha como isso é importante. Então a primeira coisa é entender que todo recomeço, ele leva com você a bagagem da jornada que você precisou seguir, e mesmo que ela tenha dado errado, ela te ensinou de alguma forma. E a segunda coisa é você olhar para a tua vida e ver quais são as áreas que você precisa dar mais valor. Quais são as áreas que talvez você precise recomeçar de novo. Mas não recomeçar do zero. Porque todo recomeço, como eu falei, leva uma bagagem daquela história que acabou não dando certo. E a gente nada mais é do que reflexo dos nossos erros e acertos lá do passado, né? Já falei isso várias vezes aqui na live, que o passado ele só serve para duas coisas: para você revisitar os teus acertos, para você continuar reproduzindo ele e melhorando cada vez mais, e para você revisitar o teu passado e ver os teus erros para que você evite que eles se reproduzam no teu presente e no teu futuro. Então olha como é importante você olhar para as áreas da tua vida e entender em quais áreas você precisa dedicar mais a tua energia. Em quais áreas você precisa recomeçar para que esse recomeço te leve aonde você sempre quis estar e não conseguiu. Então esse é um ponto extremamente importante. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui. Vocês estão gostando aí desse aquecimento da live? E aí, às vezes você entende que nesse recomeço, por mais que você tenha que voltar de novo, às vezes, né, dá 2 passos, aquele ditado, né, dá 2 passos para trás para acelerar lá na frente, isso é muito importante. Por quê? Porque quando você revisita essas áreas que estão, às vezes, travando ali tua evolução, você percebe que às vezes é simples detalhes que precisam ser ajustados. É uma pessoa que você tem que se afastar. Ou às vezes é olhar um detalhe de uma deficiência que você tem em determinada área, que você precisa revisitar e corrigir aquela rota.
Então, às vezes, quando você revisita as áreas de deficiência e começa a olhar com mais detalhes para ela, você vê que às vezes um simples ajuste nesse recomeço acelera. Ó, por isso que o tema é esse, ó, o recomeço que acelera o teu propósito. Por quê? Porque quando você recomeça, te dá a capacidade de revisitar os teus erros. E quando você revisita os teus erros, você vê que às vezes simples ajustes aceleram todo o processo. Então, esse é um ponto extremamente importante que você precisa ter uma visão diferente do que é o recomeço. Beleza? Perfeito. Ótimo. E aí a gente vai para uma segunda coisa importante. Que quando você pensa dessa forma, quando você reinicia rotas da tua vida, né, você acaba revisitando esses problemas e corrigindo eles. Olha que interessante. Vou dar um exemplo do que eu vivi na quinta-feira. Quinta-feira, eu ia viajar e o meu celular deu um bug. Eu não conseguia mexer no celular, pedi meu pai para me ajudar, piorou. Aí eu falei assim, peraí, deixa eu pensar aqui, deixa eu respirar fundo. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso resetar esse celular. Porque se eu resetar esse celular, ele resolve. Eu resetei, ele não resolveu. Então, o que eu preciso? Eu preciso de uma instrução de alguém que saiba fazer isso. Então, eu tentei acalmar, né? Porque é uma gestão emocional nessas horas. Você está ali querendo viajar, vai te atrasar, e você vai ter que revisitar as pessoas certas para que elas peguem as instruções que ela tem para te ajudar a chegar lá. Olha que interessante. Quando eu cheguei lá, na autorizada da Apple, o cara simplesmente fez um ajustezinho lá, resolveu um problema. Então olha como é importante 2 insights sobre essa ideia de reiniciar algumas rotas. Milena falou alguma coisa aqui. Fiz alguns anos de cursinho, passei em medicina numa faculdade particular em 2022, precisei retornar ao cursinho ano passado para recomeçar. Perfeito, Milena. Nunca se sinta inferior por isso. Porque Deus me ensinou a revisitar várias vezes. Eu fiz odonto, revisitei. Fiz um ano de cursinho, perdi depois de um ano, mais meio ano que eu consegui passar. E se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. Beleza? Voltando à questão do celular. Então, o que ficou de aprendizado nessa quinta-feira para mim sobre recomeço? Que às vezes, você, mesmo reiniciando e voltando do começo, você não consegue chegar onde você queria ou acelerar o propósito da tua vida porque você às vezes não tem a instrução correta. E aí cabe a você ter a humildade e a sabedoria de procurar pessoas que têm essas instruções. E aí a gente começa a entender, né, e confirmar mais uma vez a importância dos ambientes que você frequenta, a importância das pessoas que você escuta. Lembra? Escutar é o que entra, reflete na tua mente e te gera uma ação. Ouvir é quando entra por aqui e sai por cá. Então aprender a escutar as pessoas certas e ouvir as pessoas erradas. Porque nem sempre você vai controlar o ambiente que você vive. Mas você pode controlar o quanto esse ambiente impacta nas suas decisões. Então aprenda a escutar as pessoas certas. Porque as pessoas certas vão te dar as instruções que você precisa para acelerar o teu propósito. Então nem sempre o fato de você recomeçar é o suficiente para que você corrija a rota que vai te levar para o propósito da tua vida. Mas algumas vezes você vai ter que não só reiniciar, ou seja, não só recomeçar, mas escolher a pessoa certa para que essa pessoa certa te dê a instrução adequada para te levar para o lugar que você quer. Olha que coisa fantástica isso. E na quinta-feira eu vivi exatamente isso. O celular travou, o meu pai não conseguiu resolver, eu tentei reiniciar, não consegui. Então o que eu fiz? Se mesmo eu recomeçando, ou seja, reiniciando o meu celular, eu não estou conseguindo ter a resolução do que eu quero, eu vou atrás das pessoas que têm a instrução para resolver o problema que eu não estou tendo a capacidade, mesmo recomeçando, de resolver. Olha que coisa sensacional. Rapaz, isso é pancada de... Doideira. Isso assim me fez amadurecer a minha sabedoria depois desse dia. Né? Por quê? Porque eu percebi que nem sempre eu recomeçando algo, eu vou conseguir chegar onde eu quero. Em boa parte de algumas vezes da tua vida, você vai ter que estar pegando a instrução certa da pessoa certa. E aí entra o cuidado. Quando você não sabe aonde você quer chegar, é mais difícil você saber quem você deve escutar.
Olha que interessante. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe de quem pegar a instrução certa. Porque a instrução certa, ela está alinhada aonde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não sabe qual é a instrução que você vai pegar. Se você não sabe a instrução que você vai pegar, você não sabe qual é a pessoa que você vai procurar. Olha que doideira. Olha como isso é extremamente importante. E aí, eu sempre falo para vocês, desenha a tua jornada. Desenha o que é que você quer para a tua vida. Mas é desenhar no detalhe. Qual é a sua meta financeira? Qual é a sua meta de vida pessoal? Qual é a sua meta de vida profissional? Quais são as pessoas que você quer levar nesse caminho? Não é as pessoas. Qual é o tipo de pessoas que você quer levar junto com você? Qual é o tipo de pessoa que você permite entrar na tua vida? Olha que interessante. Isso tem que estar muito claro na tua cabeça. Porque eu converso com algumas pessoas às vezes e a pessoa fala assim: eu me envolvi com fulano, mas lá na frente aquele fulano... Velho, e quando você vai conversando com as pessoas, você vai ver que na jornada que ela vai te contando, a pessoa já estava dando sinal para ela. Só que por você não ter clareza de quem você permite vir participar da tua vida, você permite que pessoas erradas entrem na tua vida. Por falta de clareza. Olha que doideira. Então desenhar todo o mapa mental, todo o mapa da tua vida é extremamente importante para você saber quais são os momentos que você vai precisar recorrigir a tua rota, ou seja, recomeçar de novo. Para você saber quais as instruções você precisa para saber quem são os quens que vão te mostrar o como fazer. Ou seja, se eu não sei como fazer, quem são as pessoas que eu devo procurar? Mas o problema é que você não sabe nem o como. Como é que você vai achar o quem? Por quê? Porque a gente deixa a vida levar, de qualquer jeito. E aí você acaba entrando no ambiente errado, porque você não tem clareza do que você quer. Você acaba tendo amizades que não estão alinhadas com o que você quer. Isso é muito claro. Dá um exemplo que eu falo isso aqui direto. Então, ou seja, foi muito massa. Vou dar um exemplo aqui dessa viagem que eu tive. Eu percebi que as pessoas que estavam nesse hotel nesse final de semana, existia um padrão de comportamento. Pessoas que estão no nível de estabilidade profissional. Pessoas que, em média, estão entre 39 e 42 anos. Olha que massa. 39 e 42 anos. Não vi ninguém abaixo dessa idade. Ou seja, eram 22 quartos no hotel e todas as pessoas que estavam ali, elas estavam na média de 39 a 43 anos de idade. Olha que interessante. E por que, Rafael, nesse hotel existiam pessoas nessa idade e que normalmente estava um casal lá? Por quê? Olha que interessante. Nesse hotel, eles não permitem criança. Nesse hotel, o restaurante só funciona até as 9h30 da noite. Nesse hotel, existe um padrão lá que as coisas elas não passam das 10. Então, ou seja, primeiro, se não permite criança, eles estão pegando pessoas que já têm ali uma determinada faixa de idade. Se o hotel ele funciona até 9h30 da noite, o restaurante, isso quer dizer o quê? Que são pessoas que não estão mais com a vida boêmia, ou seja, quer perder noite acordado. São pessoas que normalmente querem jantar cedo, querem dormir cedo, porque de manhã elas querem acordar, às vezes para treinar, tudo. Então, olha como a clareza do ambiente, ela determina o tipo de pessoa que vai frequentar aquele ambiente. E foi muito doido, porque foi a clareza disso que eu estou falando aqui. Então, ou seja, quando você tem muita clareza do que você quer, você sabe qual tipo de pessoa que vai se aproximar de você. Porque você acaba não permitindo isso. Porque as pessoas erradas elas não vêm. Então, essa ideia do hotel foi fantástica. Porque a forma como ele funciona, a dinâmica dele, ele faz com que as pessoas que ele não quer que vá para lá, não vão. Porque um jovem de 20 anos que quer ir para balada, ele não vai para um hotel que o restaurante para 9h30 da noite. Olha que interessante. Então, a forma como você estrutura a tua vida, ela vai fazer com que a pessoa venha ou não para perto de você. Então, é aquela ideia, o ambiente expulsa as pessoas erradas. Só que primeiro você tem que ter clareza de quem você é, de como você quer viver e de onde você quer chegar. Se você não tem clareza dessas coisas, você permite que pessoas erradas entrem na tua vida. Que pessoas venham dar pitaco na tua vida e você se deixa influenciar por isso. O Pugliese vira a cabeça de qualquer empreendedor. Pois é, exato, Lari. Então, são esses detalhes, né? Então, quando você não tem clareza, né, do teu propósito, do alinhamento da tua vida, você permite. Então, ou seja, por que eu compartilho a minha vida aqui? Porque as pessoas que não compartilham dessa vida minha, elas nem encostam perto de mim.
Então, ou seja, eu acordo cedo. Então, as pessoas que normalmente convivem comigo são pessoas que acordam cedo. Eu gosto de malhar. Então, as pessoas que normalmente convivem comigo gostam de malhar. Eu tenho uma rotina muito estruturada na minha vida. Então, as pessoas normalmente que convivem comigo têm rotinas estruturadas na sua vida. Então, isso é muito alinhamento, porque tu tem clareza do que você quer. E por ter clareza do que você quer, você atrai as pessoas que compartilham da mesma princípio de vida seu. Olha que interessante. E quando você tem muita clareza disso, você não está preocupado se alguém vem te criticar. Ah, porque você toma banho gelado. Isso é um problema meu. Porque existe um sentido para isso. Então eu estava na viagem, eu tenho muita clareza do que eu quero. Então todos os dias eu acordava e fazia meu cardio. Por quê? Porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, a tua caminhada ela não fica coerente. A tua caminhada fica confusa. Você se sabota muito fácil. Você se deixa influenciar muito fácil pelas pessoas que vêm para você sem você nem permitir que elas venham. Olha que isso é interessante. Só que quando essas pessoas que não estão desalinhadas, elas começam a entrar no teu ambiente, em que o ambiente teu está muito bem estruturado, elas não ficam, elas vão embora, elas fogem. O ambiente expulsa as pessoas erradas do teu meio. Isso é extremamente valioso. Beleza? Então, o que é que fica dessa segunda etapa aqui da live? Primeira coisa, que você precisa ter muita clareza do teu propósito. Segunda coisa, você tem que ter muita clareza em quem você permite entrar dentro da tua vida. Não permita qualquer pessoa entrar dentro da tua vida. Por quê? Eu vi um negócio muito massa de uma postagem essa semana. O cara falando sobre os haters. O que são haters? São aquelas pessoas que querem te menosprezar, que querem te esculhambar, que normalmente são pessoas que querem ser você, mas não conseguiram ser você. E aí ele falou uma coisa muito massa. O entrevistador perguntou assim pra ele: o que você acha dos haters? Aí ele falou assim: eu não acho nada. Sabe por quê? Porque quando eu era lá, que eu não tinha condições, que eu morava na favela, que eu não tinha o que comer, que a conta de luz lá de casa vencia e não tinha quem pagar, os haters não estavam lá. Mas depois que eu comecei a ser bem sucedido, que eu tenho a casa que eu quero, o carro que eu tenho, que eu posso viajar para onde eu quiser, o hater vem aqui falar? Ou seja, por que quando eu tava lá no buraco o hater não aparecia? E agora que eu tô tendo sucesso o hater aparece? Então, ou seja, o que eu faço com o hater? Nada. Porque ele não participou da minha fase ruim, por que ele vai participar da minha fase boa? Então, olha que clareza importante, principalmente as pessoas que estão no digital hoje, tenha clareza sobre isso. Eu achei isso fantástico. Isso é uma sabedoria mental régua alta. Então, a melhor forma de você lidar com pessoas que ficam te menosprezando, pessoas que querem te colocar para baixo, é falar assim, ó, quando eu tava lá no buraco, essa pessoa tava me falando uma coisa? Não. E por que agora que eu tô bem de vida, ela vem falar? Por quê? Porque quando você tem sucesso e o hater, ele normalmente não tem o sucesso que você tem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para te paralisar. Ele vai querer te paralisar para que você faça o quê? Ah, é verdade, eu vou parar de fazer isso. Então, todas as vezes que eu fiz coisas na minha vida, eu sempre tive muita clareza do que eu queria. Então, quando eu comecei a entrar no digital, fazer vídeos para fazer com que meus pacientes tivessem acesso ao meu conhecimento, um bocado de colega me chamou de blogueiro. Quando eu comecei a fazer as lives de domingo, que eu faço desde junho, começaram a me chamar de coach. Aí teve um tempo atrás aí, umas 2 lives que eu comecei a trazer um pouco da Bíblia para as lives de domingo, começaram a me chamar de pastor. Então sempre as pessoas vão querer te rotular de algo, para te impedir de seguir o teu propósito. Então sempre tenha muita clareza do que você quer. Porque a tua jornada, meu amigo, quanto mais sucesso você tiver, mais pedradas você vai levar. E para mim, a conclusão aqui para fechar esse segundo tópico é: lembre. Toda pessoa que te criticar, lembra lá, quando você estava lá no começo, essa pessoa estava te falando uma coisa? Essa pessoa participou da tua jornada de construção da tua vida? Se ela não participou, meu amigo, ela não pode participar do teu sucesso. Se ela não participou da fase lá do começo, não deu direito. Ó, aquilo que eu falei, não permita qualquer pessoa entrar na tua vida. Não permita. Se ela não participou da fase difícil, não permita ela opinar na tua fase fácil. Na tua fase não é fácil, né? Porque nunca fica fácil, sempre fica mais difícil. Mas não permita que ela venha dar pitaco se ela não participou lá do início. Então, ponto para fechar o segundo tópico é: saiba permitir as pessoas que você quer na tua vida. As que você não quer ou as que não fazem sentido na tua vida, não
alimente a boca delas. Quando ela fala mal de você, ignora. 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 É isso que eu faço. E é por isso que minha mente, eu trabalho lá todos os dias pra isso. Que vai chegar um dia aqui, um hater falando coisa aqui. Mas, você acha que eu vou perder o meu tempo com ele? Não vou. Na verdade, eu acho que ele nem tem coragem, porque eu tenho tanta clareza do que eu quero, que eu acho que ele nem tem ousadia de vir falar alguma coisa aqui no meu Instagram. Por quê? Porque se ele não participou lá na época que cortava a luz da casa de minha mãe para pagar o cursinho, se ele não participou para me ajudar quando eu tava lá, que eu perdi no cursinho, que tinha começado tudo de novo, se o hater não tava lá, por que eu vou permitir ele aqui agora? Então, meu amigo, se você tem algum hater aqui me assistindo, você não tem espaço na minha vida. Porque eu não permito. Eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar e eu vou chegar. E ponto final. E eu tô aqui fazendo o meu trabalho. Beleza? Então isso é extremamente importante. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Porque eu vejo cada vez gente boa se paralisando no meio do caminho porque está permitindo a pessoa errada opinar sobre o que ela nem sabe da tua vida. Então tenha muita clareza. Só permita alguém opinar na tua vida se ela participou da tua fase lá do início. A fase que você estava ralando, que ninguém te conhecia. Que é o chamado anos do silêncio. Que é aquele ano que você está ali sapecando e ninguém sabe da tua existência. Mas quando tu cresce, vem gente querer opinar, dar pitaco sobre o que nem participou. Beleza? Então, esse é um ponto extremamente valioso que vocês devem levar. Tá bom? E aí, uma frase que eu peguei aqui, eu vou compartilhar com vocês sobre isso que eu acabei de falar. Ó, por causa de uma pessoa, vários podem morrer no meio do caminho. Então, cuidado com essas umas pessoas que entram na tua vida, para que elas não contaminem toda a tua história e a história de pessoas que ralaram junto com você. Então lembra disso, por causa de vários podem morrer. Porque você permite que uma pessoa que não tem nada a ver com a tua história opine e te paralise. E essa paralisação, ela pode te impedir de chegar onde você quer. Beleza? Simbora. Deixa eu beber mais uma água aqui. Estão gostando da live? Pois, vamos lá. E aí, né, entrando já ali na fase de finalização, qual é o preço que você está disposto a pagar para que pessoas entrem ou não na tua vida? Isso é extremamente importante. Mandar um beijo para Dona Dulce, que acabou de entrar aí, paciente querida, 94 anos, Dona Dulce, 94 anos, uma fã. Eu fiz questão de parar a live aqui, porque Dona Dulce não perde um stories meu, não perde um reels meu, não perde nenhum vídeo meu do YouTube. Então, eu quero uma salva de palmas para Dona Dulce e para todos aí que acabou de entrar. Dona Dulce é de Cruz das Almas, 94 anos. Fã minha. Então, gente, dá uma salva de palmas aí, Dona Dulce, 94 anos. Beijo, Dona Dulce. A senhora sabe que a senhora mora no meu coração aqui, viu? Então, continuando, né? Então, qual é o preço, né, que você está disposto a pagar para permitir que alguém entre na tua vida? Isso é muito importante. Qual é o preço que você está disposto a pagar para que uma pessoa entre na tua vida? Show, galera. Valeu aí. Dona Dulce merece todos os aplausos aí da galera que está aqui assistindo. Sensacional, 94 anos. Vocês precisam ver, Dona Dulce. Eu vou mandar a Mônica postar um vídeo que ela foi esse dia lá fazer uma consulta comigo. E Mônica ficou de postar e não postou. A Mônica já tá uma responsabilidade tua aí. Editar esse vídeo pra mandar pra Dona Dulce e postar aqui pra todo mundo conhecer ela nos stories da gente essa semana aí. Beleza? Então, gente, isso é muito importante. Então, sempre avalie qual é o preço que você está disposto a pagar. Por quê? Porque vai ter horas na tua vida que você vai ter que tomar decisões difíceis. Que você vai precisar tirar algumas pessoas da tua vida. E fica aqui uma coisa muito importante que eu aprendi hoje. Tua família você não pode tirar da tua vida. A tua família você vai ter que levar, né? E aí, eu tava vendo uma parte hoje, uma aula, que ela tava falando da Arca de Noé. E aí ele falando, né? Da Arca de Noé, que quando Noé tava fazendo a arca, todo mundo criticando, todo mundo zombando da cara dele. E quando chegou, né, o dilúvio, as pessoas queriam entrar. Então, olha como é importante você ter clareza disso, né? Que quando tu tá na fase de construção, quase ninguém vem te ajudar. Quase ninguém vem te ajudar. Mas quando você tá lá no topo, vem um bocado de gente, ó, querer te aproximar. Por quê? Porque elas querem ir junto com você na onda do crescimento. Só que quando você tá lá na fase de arrebentação, os anos de silêncio, que você tá ralando,
As pessoas normalmente, aquelas pessoas estão zombando de você, aquelas pessoas estão te criticando, aquelas pessoas estão fazendo de tudo para te paralisar. Então lembra sempre disso. Qual é o preço que você hoje está disposto a pagar para permitir que determinadas pessoas entrem na tua vida? Porque esse preço é alto. E às vezes, quando você está no topo, começa a vir determinadas pessoas que não estavam nem aí para você. Mas agora que você está aqui, ó, você passa a ter valor para elas. Então lembra que tem um preço, o preço do acesso. E quando chega aqui, meu amigo, esse preço ele tem que ficar muito alto. Porque não é qualquer pessoa que você permite mais entrar na tua vida. Por quê? Porque aqui a régua está alta. Aqui você está numa fase que você já passou pela arrebentação. E a segunda coisa que eu aprendi hoje em uma aula que está assistindo. Lembre sempre daqueles que te ajudaram a chegar aqui. Lembre sempre daqueles que te ajudaram a chegar aqui. Porque no meio do caminho você acaba esquecendo disso. Lembre daqueles que te ajudaram a chegar aqui. E muito cuidado daqueles que querem se aproximar quando você está aqui. Aqui o preço é alto. O preço do acesso tem que ser muito alto. E esse preço do acesso tem que ter um processo seletivo. Você tem que ter muito cuidado na seleção de que você permite ficar perto. Beleza? E para a gente finalizar, né, já que hoje é o domingo de Páscoa, aprenda a pedir a Deus o que você precisa, não é o que você quer. Isso é muito importante. Aprenda a pedir o que você precisa, não o que você quer. Então, se você quer dinheiro, não peça a Deus dinheiro, peça saúde. Peça saúde para que você tenha saúde para trabalhar e fazer o dinheiro. Se você quer ter um casamento perfeito, peça a Deus sabedoria. Não peça um casamento perfeito. Porque um casamento, ele exige sabedoria. Tanto do homem quanto da mulher. Se você quer ter um filho pronto para o mundo, peça a Deus que te dê também sabedoria de ensinar o teu filho o que é necessário para que ele esteja pronto para o mundo. E não o mundo pronto para ele. Eu vejo muito isso hoje. Os pais querem deixar o mundo pronto para o filho e o filho vira um adolescente de 50 anos. Por quê? Porque você não preparou ele para lidar com o mundo. Então, isso é muito importante. Então, peça a Deus o que você precisa, não o que você quer. Eu sempre falo isso, né? Estava dando uma aula para médico na estante e eu falei muito sobre isso. Você precisa se preparar para o que você pede. É aquele ditado, né? Você pede muito a chuva, você quer uma chuva grande porque está muito seco lá na tua fazenda, Deus te manda aquela chuva e aí vem a lama. Por quê? Porque ao invés de se preparar para o que você está pedindo, você quer apenas a recompensa. Então, se você quer dinheiro, pede saúde, cara. Porque com a saúde, tu vai conseguir passar pelos problemas que vão enfrentar quando você tiver dinheiro. Porque você acha que dinheiro é só facilidade? Não. O dinheiro, ele é uma pessoa muito audaciosa. Eu sempre falo com a minha equipe lá, o dinheiro está sempre em cima da mesa. O problema é que a gente não sabe pegar o dinheiro. Porque a gente só quer o dinheiro. Mas para você ter o dinheiro, você tem que fazer uma transformação na tua vida. Porque se você ganhar o dinheiro sem estar preparado para ele, ele vai embora mais rápido do que você imagina. Não sei se você sabe, eu acho que 90%, eu não sei se o dado específico é esse, mas é mais de 90% da população que ganhou na Mega Sena, hoje elas estão pobres. Elas ficam pobres em menos de 5 anos. Olha que doideira. Mais de 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, elas ficam pobres em menos de 5 anos. Por quê? Porque se você pede o dinheiro sem estar preparado para ele, na mesma velocidade que ele chega, ele vai embora. E essa é uma coisa que eu construo muito na vida do meu filho. Ele talvez não vá passar pelo que eu passei para chegar até aqui. Mas eu preciso preparar ele para conseguir continuar aqui ou subir muito mais. Por isso que eu sempre trabalho essa ideia do dinheiro, que o papai vai trabalhar, que vai fazer dinheiro. Até falei isso hoje, essa semana aí nos stories com vocês. Então é isso. É a sabedoria. Peça, para concluir nessa live, peça a Deus o que você precisa, não o que você quer. Porque se ele te der o que você quer, você não está preparado para receber o que você quer. Então você pede a chuva, vem a lama, você não está preparado para a lama. Mas se você prepara o terreno, você deixa tudo prontinho para receber o que você precisa, você está pronto para receber. Então se você quer um casamento de verdade, seja sábio, vai estudar os desafios. Se você quer riqueza, adquira sabedoria para se tornar rico com o teu trabalho e não com o passe de mágica de um jogo que você fez. Aí vem o dinheiro, você não está preparado, você gasta todo. E aí você volta para o mesmo lugar que você estava. Beleza? Então é isso.
a gente finaliza a nossa live de hoje. Espero que tenha feito sentido. Espero que vocês entendam agora a importância do recomeço, a importância de todo esse alinhamento que eu falei com vocês aqui hoje, tá bom? A live vai ficar salva. Se alguém perdeu parte da live, eu te recomendo assistir essa live, porque essa live vai te dar muita sabedoria para ser uma pessoa com a mente mais fortalecida. Esse é o objetivo dessas lives de domingo, tá bom? É sobre mentalidade, é sobre trazer uma outra visão para vocês, tá certo? Então, para quem gostou, compartilha com alguém, né? Lembre que o teu papel nesse ambiente é fazer pessoas ficarem melhores, ficarem mais fortes para lidar com esse mundo tão adverso que a gente está vivendo aí, tá bom? Então é tua obrigação compartilhar essa live com pelo menos uma pessoa que você conhece. Assim que terminar aqui, eu vou deixar a live salva. Então você pega essa live e compartilha com uma pessoa que você gosta, que você acha que merece ouvir tudo isso que eu falei aqui hoje, tá bom? Próximo domingo a gente está aqui. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Espero que essa noite tenha feito sentido. Espero que a vida de vocês seja melhor a partir daqui, com esse conhecimento que eu compartilhei com vocês, né? Que é através de alguns estudos, como eu sempre falo, tá aqui, ó. Eu estudo e faço tudo para fazer valer cada minuto de vocês aqui, né? E parabéns por, em vez de estar assistindo televisão, vendo morte, tragédia, vocês estão aqui edificando a vida de vocês e dos seus familiares, tá bom? Um beijo no coração, feliz Páscoa a todos vocês e a gente se vê em breve aqui no meu Instagram, tá bom? Fui!